Graça e paz, irmãos, amém? Vamos poder estar aqui com os irmãos. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura. Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler a partir do verso 8. Diz assim, estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício, reanime o meu coração em Cristo. Até aqui, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, essa carta é bem curtinha, né? Só tem um capítulo e poucos versículos. E uma coisa que eu aprendi que é muito importante na nossa caminhada de fé, particularmente as epístolas, não tem tantos capítulos. Nós não estamos falando de uma carta densa como a carta de Romanos, que dá para você ter 4 mensagens e dá para você destrinchar bastante coisa ali. Mas quando você pega uma carta como essa de Filemon, Tito, você pega, por exemplo, Gálatas, Efésios, que tem poucos capítulos, eu queria te incentivar a você ler a carta numa sentada só. Você lê e imagina que você está ouvindo uma ligação telefônica. É como Paulo falando ao telefone com o Filemon, ele conversando com ele. Você percebe que, na leitura que nós fizemos, Paulo está tratando com Filemon, um homem de Deus, um cooperador no Evangelho, que Paulo vai dizer, alguém a quem Paulo ganhou para Jesus. Ele está fazendo um pedido a Filemon a respeito de um servo que pertencia a Filemon. O nome dele era Onésimo. Então, quando você for ler uma carta, não leia às vezes um capítulo só, tenta ler numa sentada só, que você vai ter uma ideia bem melhor do que o texto está dizendo. Então, Paulo, ele está intercedendo a Filemon em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo, um servo de Filemon. Naqueles dias era comum que houvesse escravos, servos. E Onésimo foi um servo fujão. Ele fugiu de Filemon.
E nessa fuga, em algum momento, ele conhece o apóstolo Paulo. Ouve a mensagem do evangelho e se converte. E aí, quando Onésimo se converte, ele se torna um servo do Senhor, um servo útil. E Onésimo, ele pertencia a Colossos. Você pode ver isso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Eu achei isso muito interessante, estava estudando a respeito aqui de Filemon, e Filemon, Colossenses 4, 9, ele diz assim: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então, Onésimo, ele era de Colossos, lá junto dos Colossenses. Então, de alguma maneira, ele fugiu de Colossos, de onde Filemon também era, e fez uma rota na vida dele que ele não esperava ter um encontro com Jesus. Ele só queria fugir. E nesse trajeto, a vida muda. Ele conhece ao Senhor Jesus através de Paulo, e agora ele tem uma pendência para ele resolver. Por quê? Porque apesar de ter encontrado Jesus, apesar de ter mudado o seu coração, o apóstolo Paulo está orientando a Onésimo a voltar e consertar um erro lá do passado, consertar uma pendência, um assunto não resolvido lá atrás. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, porque todos nós, em algum momento da vida, nós deixamos algumas pastas, algumas portas abertas, assuntos que nós não resolvemos, uma falta de perdão, coisas que aconteceram lá atrás, que a gente deixa para lá, uma falta de perdão, alguém com quem você não fala mais, às vezes até um ente querido, às vezes uma desavença com um irmão de sangue, um pai, uma mãe. Quantas pessoas passam por momentos difíceis durante a vida e deixam pendências. Então, Onésimo, ele tinha uma pendência ali. Ele fugiu do seu senhor, o Filemon. E há pessoas que começam sua caminhada na fé, em algum momento, por circunstâncias das mais variadas, se abandonam a Jesus, sai da igreja, você vai viver a sua vida, você se envolve com tantas coisas, assim como Onésimo foi aquele servo fujão. Você foi viver a sua vida no mundo, você deixou para trás aquilo que Deus tinha começado na sua vida, e em dado momento, Jesus encontra você e começa a falar ao seu coração, e você percebe uma oportunidade que Deus dá de consertar as coisas. Meus irmãos, como é bom poder colocar cada coisa no seu devido lugar na nossa vida. Amém, irmãos? Que coisa boa, né? Você poder conversar com qualquer pessoa e você olhar olho no olho, você poder chegar diante de Deus, você levantar as suas mãos sem o coração pesado, falar, meu Deus, mas tem isso, mas tem aquilo, como se você tivesse sempre numa câmera te vigiando, você sentindo aquele peso porque você sabe que tem algo para resolver e que ainda não está resolvido. Assim era a vida de Onésimo. Isso é muito ruim, porque isso pesa no nosso coração e Deus não quer isso para você. Deus quer um coração em paz. Amém? E aí que coisa boa, né? Provavelmente Onésimo encontrou Paulo ali em Roma. Provavelmente Paulo está preso. De Colossos até Roma são 2.000 quilômetros. É muito longe, irmãos. E aí ele achou que fugindo dos seus problemas, fugindo de Filemon, ia resolver a sua vida e não resolveu, meus irmãos. Porque o pecado, ele mantém a nossa vida aprisionada. Tem coisas que nós lidamos e vivemos na nossa caminhada
E às vezes você coloca ali debaixo do tapete e fala, eu vou seguir, vou para longe, está tudo resolvido, eu vou esquecer esse problema aqui, vou deixar essa pendência para trás e vou viver uma vida nova. E aí você descobre que o pecado ele continua ali, mantendo você preso. E Deus não quer a sua igreja presa a nada, Deus quer a sua igreja livre. Então, olha que coisa boa. Onésimo deixou uma pendência, um assunto não resolvido, e ele achou que o evangelho seria um meio de deixar tudo para trás, de agora não consertar mais nada, vamos só servir a Deus, conhecer Jesus, e agora a conta está paga. E aí, o encontro dele com Paulo mostrou que não era bem assim. O evangelho não é um atalho para ignorar o passado, mas o evangelho te dá a força necessária para você encarar tudo que você precisar encarar para seguir com Jesus. Amém, irmãos? Então, agora, Onésimo encontra Paulo, recebe Jesus e ele faz uma nova aliança com Cristo. Ele tem uma aliança com Jesus. E quando nós temos uma aliança com Jesus, entenda bem, o Senhor, no devido tempo, Ele vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Se há falta de perdão, se há assuntos para você resolver, pode ter certeza, o Senhor ele vai cuidar de cada área da sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, porque Jesus ele é o Senhor de toda a nossa vida, não só parte dela. E é uma coisa maravilhosa, irmãos, porque, só para você ter um contexto melhor, nós temos algumas pessoas envolvidas aqui nessa carta aqui, a Filemon. Primeiro você tem Filemon, que ele era o dono de Onésimo, era o senhor ali de Onésimo. Ele era um homem cristão, ele era um homem crente, um homem generoso lá em Colossos. Ele morava lá, a gente sabe porque, como nós lemos em Colossenses 4:9, Onésimo era de lá. Se Onésimo era de lá, Filemon também. Então ele era um homem de Deus, um homem generoso. Tinha uma igreja que se reunia ali na casa de Filemon. Filemon ele abria sua casa ali para que pudesse ter culto. Você vê isso aqui em Filemon, aqui no verso 2, quando Paulo vai dizer a igreja que se reúne em sua casa. Então, ele era um homem de coração disposto a ver o reino de Deus avançar. Só que ele teve um prejuízo. Por quê? Ele tinha um servo que fugiu, deu um prejuízo nele. Então, olha que coisa maravilhosa. Onésimo se converte. E o fato dele se converter, se Paulo manda Onésimo de volta, agora Onésimo tem uma responsabilidade diante do testemunho da igreja. A igreja toda se reúne ali na casa de Filemon. Olha só que o retorno de Onésimo não era só um assunto para se resolver ali com Filemon, mas um testemunho público diante de toda a igreja. Irmãos, era algo fantástico. A nossa mudança de rota, como nós vimos aqui, o nosso testemunho, ele impacta não só as pessoas com quem nós lidamos diretamente, o nosso testemunho alcança toda uma comunidade. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida alcança todos os seus irmãos. O que Deus está fazendo na vida de Onésimo era para testemunho de toda a igreja ali em Colossos, que se reunia na casa de Filemon. Olha que coisa poderosa, irmãos, que Deus estava fazendo ali. E a gente tem também, além de Filemon e da igreja lá na casa de Filemon, você tem o próprio Onésimo. O nome Onésimo significa útil, mas é interessante que ele viveu como inútil quando ele fugiu. Provavelmente ele furtou alguma coisa de Filemon. Olha só, aqui no verso 11, Filemon, versículo 11. Paulo vai dizer a Filemon, antes ele era inútil para você,
Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Por que eu disse que ele provavelmente furtou alguma coisa de Filemão? Porque no verso 18, Paulo diz assim: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Um escravo fujão deu prejuízo no seu senhor e agora se converteu. E você tem no meio dessa história o apóstolo Paulo, que está preso ali, provavelmente em Roma, aguardando julgamento, mas está gerando filhos espirituais, está discipulando a vida de Onésimo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. Entenda que quando você dá um passo em direção a Jesus, Jesus ele vai no mais profundo do seu ser. Ele não quer que você chegue à casa de Deus, agora você coloca uma Bíblia debaixo do braço, e aí você sabe que tem culto domingo pela manhã, você tem domingo à noite e tudo mais. Jesus ele quer transformar a nossa vida por completo. Foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo, agora ele não só professa a fé, dizendo agora sou um crente em Cristo Jesus, agora eu sirvo ao Senhor, o mesmo Jesus a quem Paulo serve. Não, agora Onésimo, ele está sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, ele está aprendendo a palavra de Deus, está aprendendo a se despojar do velho homem. O apóstolo Paulo não só deu ali abrigo a Onésimo que estava fugindo dos problemas da vida. Agora ele encontra Jesus, ele não está só sendo acolhido, ele está sendo acolhido e está sendo ensinado. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo deu abrigo, deu orientação, orou por ele e ensinou que encontrar Jesus significa se despojar do velho homem, das coisas velhas. Um dia você deu prejuízo, você fez errado, agora você conheceu Jesus, acabou essa vida velha. Jesus perdoou os seus pecados, agora você é um novo homem, mas deixa as coisas velhas para trás. Irmãos, Jesus tem uma vida nova para nós, amém? Uma vida nova, irmãos, uma vida nova, uma vida totalmente restaurada, uma vida totalmente transformada. Olha que interessante, Paulo sabia que Onésimo era de Colosso. Se a gente vê a carta aos Colossenses, no capítulo 3, olha só, algumas orientações aqui. Colossenses 3, versículo 9 e 10. Isso aqui provavelmente Paulo ensinou a Onésimo também, olha. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Onésimo, agora que você encontrou Jesus, joga as práticas velhas, joga fora isso. Deus tem uma vida diferente para você. Abandona isso tudo que você fazia, abandona essa forma de agir que você agiu com Filemão. Agora vamos viver uma vida nova, uma vida diferente, e Deus está nos dando oportunidades. Talvez você começou coisas e não terminou, deixou assuntos mal resolvidos, deixou a sua vida, parece assim que cada área da sua vida é um ponto não resolvido. Você começa uma coisa e não leva até o final, você vai deixando ali relacionamentos mal resolvidos. Deus não quer isso para nós. Talvez você veio hoje aqui à casa de Deus, talvez você não tenha ainda firmado seus caminhos com o Senhor está te chamando para viver algo novo. O Senhor está te chamando para você não viver como um passarinho fora do ninho, vai guiando de lugar em lugar. O Senhor está te chamando a achar lugar, morada no esconderijo do Altíssimo. Para você ter um lugar de descanso, de repouso nele. A vida de Onésimo estava de ponta cabeça, foi mais de 2.000 quilômetros, fugindo do passado dele. Mas Jesus agora encontra Onésimo e faz tudo novo. Deus quer colocar a sua vida em ordem. Amém, irmãos? Se despojar do velho homem.
se despojar das coisas passadas. Isso é maravilhoso. E aí Paulo ensinou a palavra a Onésimo enquanto ele estava em algemas. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha, tem coisas que Deus faz que é quase um paradoxo. Você pensa só, um escravo fujão, um servo fujão. E quem que ele encontra? Um apóstolo algemado. Talvez ele poderia olhar, isso não é vida que eu quero para mim. Mas ele olhou para a vida de Paulo e falou, meu Deus, esse homem está preso, mas ele é livre. Esse homem está preso, mas ele tem algo que o coração dele, algo dentro dele, diferente que eu, sem algemas, eu não tenho. Onésimo olhou para o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e conseguiu enxergar algo que aos olhos naturais não era possível. O que você poderia enxergar em um homem com algemas, irmãos? É algo que só o Espírito Santo pode abrir o olho do homem para ele poder enxergar. É Jesus que abre os olhos do homem para ele poder enxergar o caminho da fé. Lembra daqueles dois ladrões ao lado de Jesus, crucificados junto dele? Um olhou e começou a zombar. Pai, você não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. E o outro, o que fez? O outro conseguiu enxergar naquele Jesus ali tão sofrido, naquele Jesus uma coroa de espinhos na cabeça, sendo zombado por toda a multidão que estava ali, pessoas passavam e balançavam a cabeça, mas ele enxergou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Podia estar todo mundo ali zombando, mas pela fé ele enxergou, falou, meu Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Senhor. Ainda que ele soubesse que ele não iria sair dali, ele enxergou pela fé o que a multidão não estava enxergando. Talvez você tenha pessoas ao seu entorno, pessoas ao seu redor, que acham que ser crente é uma loucura, que acham que servir a Deus, ficar enfiado na igreja, isso é loucura, mas pelo seu olhar, pela fé que Deus te deu, pela fé que Deus colocou no seu coração, você crê que Ele é o Filho de Deus, você crê que Ele é a salvação da sua alma, você crê que Jesus é o caminho e que não há nada mais importante para você. Onésimo olhou um homem algemado com um evangelho que leva para o céu, ele falou, eu quero isso para a minha vida. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso não é discurso convincente, isso não é sabedoria humana, isso é o poder de Deus agindo na vida de Onésimo. Amém, queridos? Já parou para pensar na loucura que é o evangelho para aqueles que estão perecendo? Você vai morar no céu. Pode dar glória a Deus? Você crê nisso ainda? O evangelho é uma loucura, irmãos, para aqueles que estão perecendo. Então, os olhos da fé de Onésimo foram abertos. Paulo mostrou a ele que a verdadeira liberdade não é fugir dos problemas, não é fugir de um senhor terreno, mas a liberdade verdadeira é se submeter a Deus. A verdadeira liberdade é você se submeter a Deus. Foi Jesus, estou aqui. Jesus, estou cansado de fugir, estou cansado de correr daquilo que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Jesus. Isso é liberdade, porque você encontra paz no seu coração. As pessoas, quando vão para o mundo, elas acham que vão encontrar liberdade. Você acha que indo para o mundo, fazendo a sua vontade, vivendo seus prazeres, você acha que aí você vai ser livre. Que engano, irmãos, que engano do nosso coração. A verdadeira liberdade está em você se submeter ao Senhor. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo tremendo. E aí,
Onésimo está sendo ensinado por Paulo, e Paulo orientou a Onésimo a voltar e resolver as suas pendências. Aí você vem para Jesus, você vem para a igreja, glória a Deus, você ouve que Jesus perdoou seus pecados, lançou seus pecados no mar do esquecimento, deixou tudo para trás. Realmente o Senhor te perdoou. O Senhor também perdoou Onésimo. Só que Paulo orientou Onésimo, tem algumas coisas que você precisa resolver. Você já é crente, você já é um servo de Deus, você é útil, mas o arrependimento que Jesus nos chama, irmãos, é um arrependimento que gera atitude. Não é um arrependimento só de palavras, não é um arrependimento, não é um remorso. Não é um remorso. Jesus não nos chama ao remorso. Jesus nos chama a um arrependimento que gera atitude. Amém, queridos? E aí Deus, através de Paulo, orienta Onésimo a fazer o caminho do conserto. Um caminho para colocar as coisas em ordem. Irmãos, isso foi uma prova de fogo para a conversão de Onésimo. Agora eu vou ver se esse camarada é crente de verdade. Por quê? Recebeu Jesus, está sendo útil para o apóstolo Paulo, mas agora Jesus está pedindo algo a ele que vai colocar a fé dele à prova. O que vai colocar à prova? Voltar para a casa do seu Senhor. Ah, irmãos, tem coisas que às vezes o Senhor nos coloca para fazer que são difíceis, sim ou não? Você tem que pedir perdão. Puxa vida. Tem textos que às vezes vêm igual uma espada na nossa alma, né? Quando a Bíblia vai dizer, quando você vier ao altar trazer a sua oferta, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Tem coisas que a gente lembra às vezes, fala, meu Deus, isso deve ser coisa da minha cabeça. É ou não é? E às vezes é difícil. Eu lembro que Teve uma experiência que eu tive, alguns anos atrás, numa outra empresa que eu trabalhei. Eu estava indo para o trabalho e aí o Senhor tinha trazido um texto ao meu coração e vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber, porque você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. E aí eu fui para o trabalho lendo esse texto estava queimando ao meu coração. E aí, o que estava acontecendo? Tinha um colega de trabalho que tinha feito algumas críticas ao que eu estava fazendo. Enfim, foi injusto em algumas questões. E fez isso por algumas semanas. E naquele dia, naquela semana, o Senhor me trouxe esse texto. Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Você vai montar uma brasa sobre a sua cabeça. Irmãos, aconteceu que naquela semana, ele precisava resolver algumas coisas que não sabia como fazer. E não tinha ninguém, parece que sumiu todo mundo que podia ajudar ele. Quem que ele veio pedir ajuda? A mim. Aí me veio a palavra na mesma hora, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Irmãos, ajudei ele várias e várias vezes naquela semana e aquilo caiu por terra. Ele ficou tão sem graça, mas tão sem graça, igual se botasse um monte de brasa assim na cabeça, o rosto fica vermelho, a pessoa não sabe onde enfiar a cara. É mais ou menos isso. Mas isso é o quê? Isso é negar a nossa natureza. A vontade que dá é de esganar ali, é ou não é? Poxa, mas você fez mal naquele dia, fez aquilo e mais não sei o quê. Vontade de fazer o quê? Lançar em rosto. Mas o Senhor, Ele nos dá um caminho diferente. Sim ou não? É assim, irmãos. E tem coisas que são difíceis porque a gente vai negar a nossa própria carne, a nossa vontade, mas sempre funciona porque Jesus sabe o que faz. E aí agora, Onésimo, que era inútil para Filemon,
Jesus vai começar a transformar ele num homem útil. Se Jesus encontrou a minha vida e a sua uma vida suja, cheia de pecado, pode ter certeza, Jesus vai mudar. O que era ímpio agora vai ser justo, o que era imundo agora vai ser santo. Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, agora fala a verdade. Se era pavio curto, agora vai ser manso, porque Jesus faz isso com o homem, ele tem poder de fazer essas coisas no nosso coração. Você crê nisso? O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. E aí, saindo do inútil para o útil, é interessante a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 11, Paulo vai dizer: nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Glória a Deus. Paulo está dizendo a Onésimo, em Cristo Jesus, não tem diferença se é escravo, se é livre, se é bárbaro, se é cita, não tem essa diferença. Agora, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Jesus te deu dignidade mais uma vez para você voltar e se encontrar com Filemon. Você vai voltar agora não como criminoso, não como alguém fujão, alguém que deu prejuízo. Agora você vai voltar restaurado para o seu Senhor. A sua dignidade foi restaurada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como Deus faz na vida do homem. E aí teve essa virada de chave. Por que que ele se tornou útil? Porque, olha só que ensino maravilhoso você tem aqui em Colossenses também. Eu fiquei admirado com essas coisas aqui, parece que eu nunca li esses textos, irmão. Jesus é bom, né? Em Colossenses, capítulo 3, no verso 23 e 24, olha por que Onésimo se tornou útil. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor a quem vocês servem. Tudo que você fizer, Onésimo, faça não como se fosse para o homem, faça como se você estivesse fazendo para Jesus, porque a sua recompensa vem dele. Onésimo, você vai voltar para Filemon. Onésimo, você vai voltar a servir naquela casa, naquela fazenda. Onésimo, você vai encontrar aquele mesmo patrão que você tinha, mas sirva a ele de coração, sirva a ele como se ele fosse o próprio Jesus. Mudança de mente, irmãos, mudança de coração. Irmãos, e como isso é recompensador. Às vezes eu tenho oportunidade de orientar algumas pessoas, até no trabalho, tem algumas pessoas que trabalham comigo, e eu sempre falo com elas o seguinte: faça o seu melhor. Eu quero que você tenha orgulho do que você está fazendo. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem pessoas que, às vezes, fazem o seu trabalho, pensam em não vou fazer isso daqui da melhor maneira, não, porque pode ser que vão pensar que eu estou querendo me exibir, pode achar que eu estou querendo fazer algo para me mostrar aqui, e vai ser ruim. Entenda uma coisa: se você fizer o seu melhor, isso vai ser visto. E se você fizer o seu pior também. Então você quer ser conhecido como alguém que faz sempre as coisas com excelência ou faz as coisas de qualquer maneira? Faça sempre no melhor. É interessante quando você faz uma entrevista, vão te perguntar o que você fez, como é que foi na outra empresa que você trabalhou. E quando você faz as coisas de coração, como se fosse para o Senhor, você com certeza vai ter coisas boas para você contar. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu consegui melhorar isso aqui, mais aquilo outro.
e eu tive uma oportunidade de me envolver com isso e de desenvolver aquilo outro. Porque você fez coisas boas, você não ficou murrinhando ali no trabalho, irmãos. É uma coisa muito ruim quando você tem pessoas ali que você está orientando e a pessoa, meu Deus do céu, a Bíblia diz em Provérbios que como fumaça para os olhos é o preguiçoso para aqueles que o mandam, irmãos. É horrível. Ah, não pede para o fulano fazer não, que, meu Deus do céu, vai sair só semana que vem. Isso é horrível, irmão. Isso é um testemunho muito ruim. Então você vê que o ensino que Paulo está dando a Onésimo é um ensino que vai carregar para todas as áreas da sua vida. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor no seu trabalho. Faça o seu melhor nos seus estudos. Faça o seu melhor dentro da sua casa. Faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque a oportunidade que você tem é hoje. Depois que a gente morre, não dá mais para fazer o melhor. Essa conclusão que Salomão teve: tudo que vier à tua mão, faça conforme as suas forças. Porque para a sepultura, para onde nós vamos, lá não tem planejamento, lá não tem sabedoria, lá não tem nada. Então, o dia, o tempo de fazer o melhor é hoje, irmãos. O tempo de viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida é hoje. O tempo de dedicar o nosso melhor momento para Deus é hoje. O tempo de se alinhar com Deus é hoje. Eu ouvi algo uma vez de um pregador que já não é dos nossos dias, mais de 1800 alguma coisa, Charles Spurgeon. Ele falou algo fantástico que eu guardei no meu coração. Ele vai dizer que a Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. O amanhã eu faço, o amanhã eu vou, esse amanhã só existe no calendário de Satanás. Se Deus fala contigo hoje, é para hoje, amém, irmãos? Se Deus te ensina hoje, se Deus está te orientando hoje, é para hoje, não é para amanhã, não é para depois. Seja um bom servo de Deus, se submeta ao Senhor hoje. Você crê nisso? Glória a Deus, amém, digo eu também. Tudo que você fizer, faça de coração, como para o Senhor. A Cristo, o Senhor, é que servis. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é libertador, queridos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes pensam assim, não vou fazer o meu melhor aqui não. Porque ninguém faz. Não vou fazer com excelência não. Por quê? Porque ninguém valoriza. Irmãos, isso é um pensamento até bobo da nossa parte. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo, quem vai te recompensar é o Senhor. Quem vai trazer uma recompensa sobre a sua vida é o Senhor. Às vezes você está trabalhando num lugar, você faz o seu melhor e talvez ninguém te perceba. Mas você está ganhando experiência, você está desempenhando um bom trabalho, você está servindo ao teu patrão como se estivesse servindo ao Senhor. E aí surge uma oportunidade de você fazer uma outra entrevista numa empresa melhor. Aí você vai contar toda a sua experiência. Fiz isso, fiz aquilo outro. Num lugar onde ninguém queria fazer, você teve a oportunidade de fazer o seu melhor. Aí você achava que não teria nenhuma recompensa, aí Deus te recompensando, abrindo uma outra porta para você. E às vezes a gente fica com um pensamento às vezes limitado, não entende aquilo que Deus está falando, não entende o que Deus quer fazer. Irmãos, Jesus, ele transborda a graça dele, a sabedoria dele é insondável. O que a gente precisa é, dar ouvidos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Dá ouvidos. O que Deus estava fazendo na vida de Onésimo ia ser bênção não só na vida de Filemon, ia ser bênção naquela comunidade ali em Colossos. Quem viu Filemon sendo prejudicado pela fuga de Onésimo, agora vai ver um servo de Deus, vai ver um homem restaurado, vai ver um homem que fala da palavra de Deus e que é útil para o evangelho e vai ser bênção naquela comunidade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. A gente não alcança, às vezes, o que o Senhor quer fazer. Talvez você veio aqui na casa de Deus hoje, você está ouvindo a palavra, meu Deus, pendência, estou cheio de pendência. Você está ouvindo a mensagem do Evangelho, puxa, Onésimo voltou para Jesus,
Onésimo voltou para Filemon, eu preciso acertar minha vida com Deus. Mas você olha aquilo ali e fala, meu Deus, vai ser trabalhoso. Mas você não tem ideia de tudo que Jesus quer fazer na sua vida. Basta um passo seu. E é pela fé. No limite o que Deus quer fazer, só ouça e por meio da fé diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, dê ouvidos ao Senhor que Jesus está cuidando de você. Onésimo agora volta para servir Filemon, mas ele está voltando a servir não com medo da chibata. Agora Onésimo está voltando a servir por amor a Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele está voltando a servir Filemon não por medo da chibata, mas por amor a Jesus. Tem pessoas que vão para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Mas tem um motivo muito maior e melhor para você servir a Jesus. Por quê? Porque Ele te amou. Porque Ele te ama. Porque Jesus te amou antes de você nascer. Você estava no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia pelo nome. Ele já cuidou de você. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Você estava lá cheio de pecado, como eu também estive, e Jesus entrou na nossa história para mudar a nossa vida e nos levar para o céu. Você pode dar glória a Deus? Puxa vida, por que oferecer isso de tão maravilhoso a nós, homens e mulheres tão pecadores? Por que Jesus fez isso, irmãos? Por que Ele enfrentou o Calvário? Por amor a nós, por amor às nossas vidas. Onésimo está voltando a servir Filemon, não por medo da chibata, mas por amor a Jesus. Por que você vai fazer o seu melhor no seu trabalho? Por amor a Jesus. Por que você vai cuidar bem da sua família? Porque você ama Jesus. Por que você vai cuidar bem dos seus filhos? Você vai ensinar a palavra a eles, como o pastor Álvaro estava falando, ensinar a orar. Por quê? Porque você ama Jesus. Por que você vai servir a Deus na igreja? Coisa boa a gente ver esse testemunho. Vamos fazer um cachorro quente. Tem 10 para botar, cada um bota uma rodelinha de salsicha. Isso é uma bênção, meus irmãos. Por que você vai fazer isso? Porque você ama Jesus. Por que você vem aqui a cada domingo? Porque você ama Jesus. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Isso é coisa maravilhosa. Filemon vai receber Onésimo mais uma vez, não porque Onésimo está com medo da chibata, mas porque agora Onésimo ama a Jesus. O que antes era inútil, agora é chamado por Paulo de fiel e amado irmão. Isso é extraordinário. Colossenses capítulo 4, versículo 9. Olha só que coisa linda, irmãos. Paulo vai falar, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Ele saiu da casa de Filemon com um testemunho ruim, de ladrão, de fujão e tanto de coisa. E agora? Agora ele mudou e é um fiel e amado irmão. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, não sei do que já te chamaram, não sei no que você se envolveu, mas Jesus pode mudar tudo isso na sua história, colocar cada coisa no seu devido lugar. Agora você ser chamado de fiel e amado irmão, que coisa linda. Jesus muda história, irmãos. Jesus muda histórias. Mas a gente precisa dar ouvidos ao Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa. O que antes era inútil, agora é chamado por Paulo de fiel e amado irmão. Então, é mais do que um retorno. É mais do que voltar para a casa de Filemon. Onésimo agora fez uma nova aliança com Jesus. A vida dele mudou por inteiro, irmãos. Coisa linda é o testemunho do servo e da serva de Deus. Irmãos,
Quando nós formos recebidos pelo Senhor, Jesus não vai esquecer nada do que você fez por Ele. Nada. Do seu empenho na obra de Deus, daquilo que você se dedicou a fazer por Ele, Jesus não vai esquecer nada. Nós vamos esquecer. Como assim, pastor? Jesus, ele disse o seguinte: naquele dia os justos, será dito aos justos, quando eu tive fome e deste de comer, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. E os justos vão dizer, mas Senhor, quando eu fiz essas coisas? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Todo seu empenho, toda sua disposição em servir ao Senhor, cada oferta que você dá, é uma disponibilidade para poder ir a algum lugar, visitar algum irmão. Jesus não esquece nada do que você faz. O pastor pode esquecer, eu posso esquecer, eu sou bastante esquecido, às vezes acabo esquecendo um monte de coisas, irmãos. Às vezes chateio algum irmão por ter esquecido, às vezes, um aniversário. Mas Jesus não esquece. Naquele grande dia Ele vai te recompensar. Você crê nisso? Por isso nós precisamos nos dispor para o Senhor. E agora Onésimo, ele fez uma nova aliança com Jesus. É mais do que colocar as coisas no lugar. Tem pessoas que vêm para a igreja, eu vou para a igreja para poder parar de fumar. Eu vou para a igreja para poder parar de beber. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso que Jesus conserte meu casamento. Irmãos, isso tudo é muito bom, mas Jesus é muito mais do que tudo isso. É mais do que consertar a vida de Onésimo e colocar ele de volta na casa de Filemão. É muito mais do que isso. É uma nova aliança com Jesus. E Deus está te chamando e me chamando para isso essa noite. Uma nova aliança com o teu Senhor. Uma nova aliança com Jesus que te amou lá no Calvário. Uma nova aliança para você deixar as coisas que para trás ficam. Deixa tudo para trás e segue para o alvo. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A salvação é real, irmãos. Não sei se você reparou, mas já tem 2 guerras novas só essa semana. Afeganistão e Paquistão, e agora Estados Unidos e Israel já bombardeando lá o Irã. Nos nossos dias, guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, tragédias, instabilidade na economia, os falsos profetas se multiplicando aos montes, o evangelho sendo banalizado, o amor de muitos esfriando. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. O tempo de colocar a vida em ordem, de voltar para casa como Onésimo voltou, o tempo é hoje. Você não sabe se vai estar vivo amanhã, se vai estar vivo semana que vem. Volte hoje para o teu Senhor. Se você deixou coisas pendentes na sua vida, sua caminhada com Jesus ficou no meio do caminho, ficou estacionada, hoje é o dia de você acertar a sua vida com Deus. Muito mais do que voltar para a igreja, Ele quer que você volte para Ele, volte para Jesus hoje. Faça uma nova aliança com Ele. É mais do que um retorno, é mais do que você ter o seu nome lá na lista de membros, no hall de membros da igreja, é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Só Jesus pode escrever o seu nome lá, não tem nenhum cartório, não tem nenhum livro desse no cartório. Só Jesus pode escrever o nome dele, o seu nome lá. E aí Paulo pede que Filemão o receba. E aí Paulo também deu uma situação difícil aí para Filemão, porque às vezes quando a gente fala de perdão, geralmente uma pessoa que ofendeu ir lá e pedir perdão, né? Mas e quando você é o ofendido? E aí Jesus está trazendo justamente aquela pessoa que te deu prejuízo, aquela pessoa que te fez mal. Jesus está mudando o coração daquela pessoa e trazendo ela até você. E Jesus, assim como Paulo pediu a Filemão, perdoa ele. E aí Jesus traz justamente
aquela pessoa para você perdoar. Porque agora é um irmão em Cristo Jesus, é uma pessoa que Jesus está tratando. Talvez hoje você não seja o fujão. Talvez hoje você não seja o Onésimo. Talvez você é o Filemon. Vai ter aquela pessoa lá que te deu trabalho, aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que às vezes te caluniou, tacou pedra, fez um monte de coisa. Talvez Deus vai trabalhar com Onésimo. Ele foi 2.000 quilômetros fugindo do Filemon. E o que aconteceu? Jesus tratou ele lá. Falou, agora tu vai voltar para a casa do teu Senhor e você vai se acertar com ele. Talvez você seja o Filemon essa noite. Talvez você não é um fujão. Talvez você é um servo amado. Talvez você seja uma pessoa útil na obra de Deus, como Filemon era também. Tinha uma igreja na casa dele, disposto para a obra. Paulo vai dizer que ele reanimava os irmãos, mas talvez Jesus te deu um desafio para poder perdoar quem te fez mal, para você abençoar quem te amaldiçoou, para você fazer o bem àquele que só quis o seu mal. Coisa difícil, né, irmãos? É ou não é? Mas essa nova aliança transforma, irmãos, os relacionamentos. Transforma relacionamento de patrão e empregado, de pai e filho, de filha e mãe, nora com sogra. O amém, essa hora fica sempre mais devagar, né, irmãos? Vai falando de nora, sogra, pô, Jesus. Jesus também chama para abençoar as sogras. Amém, irmãos? Isso aí, amém, aí foi da sogra. Também chama para abençoar a nora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, fica sempre mais devagar nessas horas. O desafio, preste atenção, o desafio de Onésimo agora não é só falar como crente. Não é só falar glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Onésimo agora tem o desafio de mostrar com as atitudes dele que agir era mais do que falar. Ele voltou para casa onde a igreja se reúne. O testemunho dele foi público e impactante para toda a comunidade de Colossos. Irmãos, isso é fundamental. Quando o Senhor ele nos alcança, não é só para a gente dizer, toda a igreja, graças a Deus. Tem pessoas que às vezes gostam de mostrar isso para a família, né? Às vezes você estava longe de Jesus e agora talvez você seja um pedaço da família ali que agora está na igreja, agora sua família está na casa de Deus. Aí você diz, estou na igreja, graças a Deus. Voltei para os caminhos do Senhor. O desafio não é dizer que voltou para a igreja agora, o desafio é nós agirmos diferente. É ou não é? Aí que o bicho pega, não é? A ação é diferente de aparência. E aí, irmãos, Jesus vai fazendo uma obra maravilhosa, já estou concluindo. Servir por amor é o que Paulo ensinou a Onésimo. Servir a igreja por amor, irmãos, nos faz sentir vivos, parte do corpo de Cristo. Onésimo, ele descobriu que ele pode ser útil no reino de Deus. Ser útil para Jesus era o maior propósito na vida de Onésimo. Onésimo, agora, o seu propósito, a sua missão é ser útil para Jesus. Você foi inútil para Filemon, você deu prejuízo, fez um monte de coisa errada. Agora o seu desafio é ser útil para Jesus. Útil para Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você ainda deseja ser útil para Jesus? Servir a Deus, né, irmãos? Coisa boa. Coisa boa, servir por amor. E aí, o apóstolo Paulo pede a Filemon, recebe o Onésimo. E aí Paulo, ele podia obrigar o Onésimo a fazer. Olha, eu quero que você receba porque eu sou apóstolo e eu estou mandando.
É uma ordem. Eu sou um servo de Deus, cuido da igreja de Deus e eu te ordeno que você receba esse irmão na fé. Mas ele não fez isso. Ele pediu com amor. E aí Paulo ele vai dizer assim, se ele te causou algum dano, põe isso na minha conta. Sabe o que é maravilhoso? Porque Jesus faz isso conosco. Jesus, ele vai dizer, Pai, esse servo aí, essa serva aí, deu muito prejuízo. Se afastou, foi para longe, aconteceu um monte de coisas no percurso. Jesus olha para nós e fala, Pai, restaura esse servo, essa serva. Se ele fez alguma coisa, põe na minha conta e Jesus paga a nossa dívida, meus irmãos. Paulo disse a Filemon, se ele fez alguma coisa, põe na minha conta. Jesus muito mais, irmãos. Jesus, ele intercede por nós diante do Pai, ele está ali à destra de Deus, intercedendo por nós. Fala, Pai, põe na minha conta. Jesus, ele rasgou, ele pegou o escrito de dívida e cravou lá na cruz por nós. Olha que coisa boa, meus irmãos. E aí, a gente encerra aqui no verso 15. Olha que coisa boa aqui, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ele vai dizer a Filemon, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Talvez foi isso que aconteceu com a sua vida. A vida parece que virou de ponta cabeça, você saiu da igreja, você se afastou de Jesus, a vida mudou, coisas aconteceram no percurso, mas talvez Deus tenha permitido isso na sua vida, justamente para que nesse momento você se volte para o Senhor e sirva a Ele para sempre. Você tem agora uma decisão que vai ser para o resto da sua vida. Jesus já está te mostrando, nos mostrando, meu filho, minha filha, esse mundo não tem nada para você. Volta para a casa do Pai, volta, assim como Onésimo voltou para Filemon. Talvez ele ficou um pouquinho longe, mas é justamente para que agora ele fique de vez, fique para sempre. Jesus quer a nossa vida bem pertinho dele para sempre. Você crê nisso? Volta hoje para Jesus. Sai da condição de fugitivo. Está perambulando, está vagueando por aí, igual passarinho fora do ninho. Fica vagueando de galho em galho. Volta hoje para Jesus. Há um lugar para você no corpo de Cristo e o Senhor quer usar a sua vida para a glória dele. Jesus quer te usar. Onésimo deixou de ser inútil para ser útil, não só para Paulo, mas para Filemon e toda a igreja ali em Colossos também. Glória a Deus!